Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e nós aqui neste programa vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque! Imagina só que eu hoje vou ter um baile de máscaras, só que não sei o que é de usar, porque é sempre o mesmo problema. Nós queremos ser originais e depois temos sempre o problema o que é que vamos usar no baile de máscaras. Espera aí só um bocadinho. Tadã! Que tal esta fantástica máscara moldada? Bem engraçada, não é? E tu sabes como é que podes fazer esta máscara de uma forma tão simples, porque só precisas de usar isto. Plasticina. Agora, tu sabes que estas máscaras são mesmo muito fáceis de fazer e tu podes usá-las, por exemplo, no carnaval ou até num baile de máscaras ou até mesmo só para surpreender alguém. Então, vê como. Faz uma bola de plasticina e vai amassando até ficar mole. Depois, pega num rolo da massa e estende, de modo a que fiques com uma grande forma oval. E tenta pô-la o mais plana possível, mas não demasiado fina, hein? Para que não se desmanche. E tem de ser mais ou menos do tamanho da metade superior da tua cara. E agora vais ter que pôr a plasticina, aqui está ela, sobre o teu rosto para adquirir as tuas formas. Então vamos lá experimentar. Assim. E vais começar a pressionar para ficar com... Tens de ter cuidado para fechar os olhos. Para aqui a forma dos teus olhos, das tuas sobrancelhas, da tua testa e também depois do teu nariz. Isto é uma operação um bocado complicada, mas é bastante divertida, mas pode ser perigosa, por isso também tens que pedir ajuda a um adulto para o fazer. E vais ficar assim com o molde da tua cara. Olha só para ele. Fantástico, não é? Então vê só como é que vamos seguir. Arranja uma toalha velha ou um pano e com cuidado coloca o molde sobre a toalha, de barriga para baixo para não se desmanchar. Depois pega em papel aderente e coloca-o sobre a plasticina, pressionando todos os cantos da máscara. De seguida mistura cola branca com água em partes iguais e passa sobre o papel aderente. Depois acrescenta pequenas tiras de jornal sobre a cola. E não te esqueças de nenhum cantinho. Coloca cerca de 4 camadas da mistura de cola e de tiras de jornal. E depois deixas secar de um dia para o outro e ele ficará assim com este aspecto bem rijo. E é só retirares o teu molde feito de jornal que ficará com este aspecto. Que tal? E agora está prontíssimo para decorar. Vê como. Pega numa caneta e desenha uma forma gira sobre a máscara. E não te esqueças de desenhar também os olhos. E depois recorta os contornos para ficar bem bonita. Sem te esqueceres de retirar todas as pontas a mais. Para fazeres os buracos para os olhos, utiliza uma bola de plasticina e fura os olhos com um lápis afiado. Com cuidado, faz o mesmo nos dois olhos e depois pega numa tesoura e recorta os buracos. E depois de recortares os olhos, a máscara servir-te-á na perfeição. Olha só, fantástica. E depois podes sempre decorá-la, por exemplo, como esta, e vais ficar com uma máscara estilo veneziana e podes atar uns cordéis e ela vai poder ficar presa na tua cabeça. Ou então, podes dar uns efeitos muito loucos, 3 dimensões, e para isso podes usar o algodão. Aqui está ele. Então vais experimentar assim. Dá a forma pretendida à tua máscara e volta a colocá-la sobre a plasticina para lhe dar apoio. Depois cria elementos esquisitos, molhando bocados de algodão ou lenços de papel na mistura de cola. Escorre o excesso e coloca-os sobre a máscara. Podes fazer um grande nariz. E até mesmo as narinas. Molha mais algodão,
espreme para retirar o excesso. E podes fazer as sobrancelhas sobre os olhos e dar-lhes a forma que quiseres. Depois de acrescentares todos os pormenores que quiseres, deixas secar e vai demorar 2 dias. É verdade, demora mesmo 2 dias a secar, mas depois no fim a tua máscara ficará bastante rígida, assim com os pormenores também bastante rígidos. E agora sim, está prontíssima para pintar. Vamos ver como. Mistura tinta vermelha e branca para conseguires o tom da tua pele. E pinta toda a máscara dessa cor. E depois de deixar secar, podes fazer o nariz mais vermelho. Quando secar, pinta as sobrancelhas e as narinas. Assim. E dá alguma cor aos olhos. Muito bem. E depois de seca, aqui está ela, aqui tens a máscara perfeita. Ficou bem engraçada, não achas? Hã? Mas podes fazer outro tipo de máscaras. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Temos aqui uma muito engraçada com uns bigodes e com os óculos feitos em cartão. Bem gira também. Ou então temos aqui um outro exemplo, uma máscara. Esta também me agrada bastante, a máscara do gato. Aqui com uns bigodes enormes também e é bastante divertida. Vamos lá ver que outras máscaras é que podemos mostrar. Esta aqui é muito sofisticada, olha só. Assim cheia de plumas e lantejoulas e fitas, hein? Esta é uma máscara bem gira também, mas um bocadinho mais difícil de fazer. Olha só, com as plumas a abanar e tudo. Já sabes, se quiseres fazer, faz a tua própria máscara e vais fazer um sucesso no teu baile de carnaval. Experimenta as máscaras divertidas. Pororó. Olá! Sim, sou eu, o cabeçudo! Que máscaras tão giras! E pensar que começaram por ser plasticina. Bem, estende uma bola numa forma oval e não te esqueças de pedir para usares o rolo da massa. Com cuidado, pressiona a plasticina sobre a metade superior da tua cara. Não! Não é na boca! E não te esqueças de manter os olhos fechados. Depois, coloca o molde de barriga para baixo sobre uma toalha, põe papel aderente sobre o molde pressionando todos os cantinhos. A seguir, mistura cola branca e água em partes iguais e alterna 4 camadas com tira de jornal. Depois de seca, desenha a forma que quiseres à volta e os 2 olhos, claro. Utiliza um lápis para furar os olhos, para que possas enfiar a tesoura e recortá-los. Depois, mergulha algodão ou pedaços de papel na mistura de cola e dá forma a certos elementos da cara. Depois deixa secar e pinta a tua máscara para um disfarce perfeito. São giras, não são? Aposto que não me reconheces. Já sabes que podemos fazer obras de arte com quase tudo, e quem sabe disso muito bem é o nosso Mãozinhas, por isso ele faz Maxi Art Attacks. Agora imagina que no outro dia ele decidiu ir fazer desportos aquáticos, só que como não tinha muita experiência, decidiu logo fazer um Maxi Art Attack com todo o equipamento. Agora vê se consegues descobrir o que é que ele fez e onde é que utilizou estas boias. Atenção!
Fantástico! E agora vamos lá ver onde é que ele pôs as boias. Lá está ele a pô-las na vela da prancha do windsurf. Muito engenhocas este nosso mãozinhas. Vamos aprender uma forma de desenhar mãos. Esquece as mãos propriamente ditas, porque há muitas formas de as desenhar. Vamos então focar-nos num prato de salsichas. Então, vamos desenhar aqui na mão como se fosse um prato de salsichas. Então, aqui tens o prato e depois cada uma destas secções são pequenas salsichas. Que tal? Então agora vê lá como é que começamos a desenhar as mãos. Começa pelo prato. Faz um simples círculo. Assim. E agora olha para os dedos. Podes ver que se dividem em pequenas secções. Então desenha pequenas salsichas. São 3 para cada dedo. Menos o polegar, que tem apenas 2 secções. E depois de teres desenhado o mapa, pega numa caneta e traça os contornos à volta de todas as secções. Assim. E aqui tens uma mão perfeita. Que tal? É só apagares os riscos a lápis e ficas com uma mão mesmo muito bem desenhada. E agora que tal uma mão com o polegar levantado assim? Que tal? Vê só como. Volta a desenhar o prato. Desta vez fica meio escondido porque todas as salsichas ficam à borda do prato. Mas depois desenhas a parte que vês. São só 4 dedos. E depois as 2 secções do polegar. E para desenhares uma mão a apontar, basta acrescentares 2 secções ao primeiro dedo. E a seguir fazes o mesmo que fizeste antes, desenhando todos os contornos com uma caneta. Assim. Fazer esta com o dedo foi muito fácil, não foi? E que tal utilizares uma outra posição ainda mais complexa? Por exemplo, uma garra. Assim. Primeiro desenha o prato. E depois, 2 salsichas para cada dedo. A de cima tem que ficar inclinada. Repara que os dedos já parecem estar a dobrar-se. E agora utiliza este mapa para desenhares os contornos em volta com uma caneta. Depois de desenhares todas as formas, apagas os traços que fizeste a lápis e ficarás com uma mão assim, perfeita. Que tal? Vês aqui podes acrescentar pormenores, como por exemplo as unhas ou as linhas da palma da mão. Por isso, experimenta desenhar as mãos utilizando um simples prato de salsichas. É muito divertido. Experimenta! Mas que belo truque! Já me servi dele para desenhar umas mãos para mim! Estranho, não é? Ai, quem me dera! E aqui está mais um Art Attack fantástico, uma imagem com arcos. Vamos lá ver, aqui está ela, uma paisagem da neve e depois é como se estivesse a ver a paisagem de uma janela com 3 arcos. E esta ilusão é uma ilusão muito engraçada e já te vou explicar como é que ela vai ser criada. Porque agora precisamos de escolher a nossa paisagem, por isso temos aqui várias fotografias retiradas de revistas, temos várias paisagens, esta paisagem do campo, temos aqui uma paisagem de uma cidade com o rio e ainda outra cidade, mas nós vamos escolher esta paisagem da neve, que é bastante bonita. E agora vamos precisar de medir a nossa paisagem, porque a altura tem que ser metade do tamanho da largura.
assim. Então vê só como é que vamos fazer a nossa paisagem com arcos. Divide a largura em 3 secções iguais. Mede com uma régua para que fique certo. Depois, com a régua, desenha uma linha que ligue os pontos, dividindo as secções. Mantém a régua sobre uma das linhas e dobra a imagem ao longo dela. A seguir, passa a régua para a outra linha e faz o mesmo. Agora é só dobrar as secções sobre si próprias. Vira a imagem ao contrário e desenha uma ligeira curva na parte de cima, criando a forma de um arco. Vai dando os retoques até estar satisfeito com a forma. Depois, recorta pela linha curva que acabaste de desenhar, mantendo o papel dobrado. Abre a imagem e cá estão 3 arcos unidos. E agora separa-os, recortando pelas linhas desenhadas ao meio. E depois vais ficar com 3 secções assim. Aqui estão elas. 1, 2, 3. E agora vem a parte melhor, porque vais transformar uma imagem muito simples numa imagem fantástica. Vê como. Coloca os 3 arcos no centro de um papel preto, de modo a que fiquem alinhados. E assim terás uma paisagem atravessada por 3 arcos. Quando estiveres satisfeito com a posição das secções, passa cola de batom na parte de trás de cada uma e cola-as no sítio pretendido. Assim. Tantantadã! Aqui temos a nossa paisagem atravessada por arcos. Vamos lá vê-la. Aqui está a belíssima paisagem nevada com os 3 arcos. Mas há outra forma de o fazer, por exemplo, com papel de cores. Temos aqui este papel cinzento e o papel castanho. Então vamos ver como. Faz tudo o que fizeste antes. Recorta também 3 arcos e coloca-os no fundo da folha de papel. Depois recorta um céu de uma revista e tem de ser da mesma largura que a tua folha. De seguida, cola tudo. E depois de todos os elementos colocados, aqui temos uma fantástica paisagem da ilha de Chipi com o seu aqueduto. Quem não conhece, o famoso aqueduto da ilha de Chipi. Mas temos outro exemplo aqui ao lado, que é esta fantástica ponte arqueada, em que o arco do centro é um bocadinho maior que o dos lados, por isso dá este ar de ponte também sobre um lago ou sobre um rio. Ou então temos outra paisagem aqui ao lado, que é esta, que é uma paisagem de uns moinhos. E também o fundo, neste caso, é em amarelo, por isso também podes variar os fundos. Ou então este exemplo que é bastante engraçado, que é um arco só, mas dividido em 4, que dá mesmo uma ideia de ser uma janela, e neste caso é uma paisagem de Veneza. Fantástico todos estes exemplos, por isso experimenta uma paisagem com arcos. Bem, não temos tempo para mais Art Attacks, mas esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui demonstramos que tu não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Então até lá, tchau!